Oi pessoal! Para a aula de hoje, realizamos a abertura de uma caixinha de perguntas em nossas redes sociais para dúvidas sobre o SAV. Primeiramente, é importante entender a diferença entre o suporte básico de vida e o suporte avançado de vida. O suporte básico são procedimentos básicos na assistência inicial em que tanto um profissional quanto uma pessoa leiga pode realizar, enquanto o avançado se dá por técnicas mais complexas e invasivas. Um exemplo é que no suporte básico é realizada a identificação de uma PCR, realiza a RCP e, se possível, usar o DEA. Enquanto no SAV há procedimentos invasivos como a punção de acesso venoso, administração de medicação, intubação e etc. E uma das perguntas que mais recebemos foi: como que identificamos que um paciente está tendo uma PCR e quais condutas devemos tomar para atender esse paciente? Primeiramente, precisamos entender que a PCR é uma condição em que a respiração para e o coração para de bater ou bate de forma insuficiente para o funcionamento do organismo, levando a uma redução na perfusão dos tecidos, resultando em uma acidose lática e comprometendo todos os órgãos. Assim, esse quadro é caracterizado como uma emergência crítica e os procedimentos devem ser feitos de forma rápida e eficaz, para que seja possível aumentar o máximo possível as chances de sobrevivência desse paciente. Aqui no Brasil, nós seguimos os protocolos definidos pela American Heart Association, e esses protocolos são utilizados por nós, profissionais da saúde, porém pessoas leigas também podem utilizar para realizar as manobras de ressuscitação. E essas diretrizes ensinam que quando se deparar com uma pessoa inconsciente e não está apresentando sinais vitais, a pessoa deve solicitar uma ambulância ou pedir para alguém que esteja próximo solicitar, e as manobras devem ser iniciadas imediatamente, até a chegada dos paramédicos, ou em caso de um ambiente hospitalar, iniciar as manobras imediatamente, solicitar a ajuda da equipe e comunicar ao médico plantonista responsável pelo paciente. A partir desse ponto, o tratamento terá etapas que vamos estar abordando mais à frente da aula. Focando um pouquinho mais na PCR, o reconhecimento se dá através da verificação da consciência do paciente, onde quando você toca e fala com a vítima, não há resposta. Nesse caso, seguimos para a verificação de respiração e pulso, onde ao verificar, o paciente está apresentando uma respiração fraca ou nenhuma, e o pulso podemos estar verificando no pulso, no pescoço, no femoral e etc. E o pulso ele vai estar ausente. E se após essas verificações forem todas circunstâncias negativas, a manobra de RCP deve ser iniciada de imediato. E a manobra deve ser realizada como compressões torácicas a uma profundidade de 5 centímetros, mantendo uma frequência de 10 a 120 compressões por minuto, interminantemente. Já em caso de o paciente estar em um ambiente de APH ou hospitalar, deve ser realizado 30 compressões torácicas e, após realizar as compressões, fazer 2 ventilações e ser integrado o DEA, colocando os eletrodos no peito da vítima, analisando o ritmo cardíaco. Se necessário, deve-se parar a RCP, a equipe deve se afastar, administrar um choque e reiniciar de imediato a RCP. Lembrando que tanto profissionais quanto pessoas leigas podem realizar o procedimento da manobra, contanto que seja de forma eficaz. Como abordar alguém inconsciente sendo uma pessoa leiga? É necessário chamar a vítima e bater nos ombros. Se não estiver reagindo, verifica se está respirando. Para isso, você pode observar a região do abdômen e do tórax, para ver se há movimentos respiratórios. Se a vítima estiver com vestimenta grossa, como o casaco, você pode apoiar levemente a mão sobre o abdômen para perceber se sente os movimentos respiratórios. Verificou que a vítima não respira? Não é necessário verificar o pulso, pois não são profissionais da saúde ou não têm a competência necessária para isso, a não ser que você seja uma pessoa leiga e tenha conhecimento sobre o que está fazendo a técnica certa. Ou seja, verificou que não respira? Já pode iniciar a manobra de reanimação.
cardiopulmonar, tanto pré quanto intra-hospitalar, é necessário verificar se há sinais de uma parada cardiorrespiratória. Para isso, precisa verificar se o paciente ou a vítima está inconsciente, se tem ausência de respiração, se há sinais ou não de circulação, se há presença de pulso ou não, e por fim, começar uma manobra. Com as mãos entrelaçadas, na face hipotenar da mão dominante, posicione na região central do externo, 2 dedos acima do processo tifoide. Com os cotovelos esticados, bumbum empinado, inicie então as manobras. O tórax afunda de 5 a 6 centímetros de compressão. Deixa retomar a posição inicial, nada de fazer meia compressão. Vai até o final e deixa retornar. É muito comum perder o ritmo e fazer rápido, então concentre-se, comprime forte e rimático. Se for via aérea básica, será necessário 30 compressões para 2 ventilações, contando alto para quem for revezar com você as manobras, e ir se preparando. Repete num ciclo de 5 vezes. Para e checa o pulso para ver se voltou. Se você estiver sozinho, é necessário fazer as manobras sequenciais de mais ou menos 2 minutos. Dá em média de 200 a 210 compressões. E assim, verifica o pulso novamente. Na PCR gestante durante a RCP, tem que ser deslocado o útero manualmente para a esquerda. É necessário 3 profissionais presentes, um profissional na ventilação, um profissional nas compressões e um profissional fazendo o descolamento do útero manualmente. Por quê? Porque o peso do feto pinça a veia cava inferior, que é responsável pelo retorno do sangue venoso para o coração, a fim de oxigenar e voltar novamente através das artérias para o nosso organismo. O descolamento do útero para o lado esquerdo descomprime a veia cava, facilitando então o retorno venoso para que a ressuscitação ela seja eficaz e melhorando então o conforto respiratório da gestante. Os protocolos X, A, B, C, D e E são etapas de abordagem sistemática em situações de emergência. Essa sequência organiza as prioridades para garantir uma intervenção eficiente e segura. Descrição das etapas. A sigla X refere-se à ensanguinação maciça, ou seja, se há presença de hemorragia grave. Antes de qualquer outra abordagem, é necessário avaliar e controlar as hemorragias que podem ser fatais em segundos, principalmente em casos de trauma. A sigla A refere-se à via aérea da vítima. É necessário então garantir que a via aérea esteja aberta e protegida, avaliar se há obstruções como vômito, sangue ou objetos, realizar manobras para desobstrução quando necessário. A sigla B refere-se à respiração da vítima, avaliar e intervir na ventilação, checando movimentos torácicos e escutar sons respiratórios, além de fornecer ventilação assistida quando necessário. A sigla C refere-se à circulação da vítima, avaliar então se há presença de pulso, se o pulso se encontra fino, filiforme, e realizar então as intervenções. A sigla D refere-se ao déficit neurológico da vítima, avaliar o estado neurológico usando a escala Glasgow ou resposta pupilar, identificando então se há lesões neurológicas graves. A sigla E refere-se à exposição e controle ambiental.
expor o paciente para examinar ou condições ocultas, retirar a roupa se há casos de trauma ou fratura exposta, prevenir o corpo do paciente quando há sinais de hipotermia. Em relação ao controle ambiental, verificar se o local ele é seguro tanto para a vítima quanto para o socorrista. Esses protocolos eles são usados em situações críticas e viabilizam então as intervenções que salvam vidas e são ajustadas dependendo do contexto onde se encontra a vítima. O foco é garantir a estabilidade inicial do paciente e uma abordagem sistemática segura. Quais são as medicações que precisamos utilizar em uma parada cardiorrespiratória em um paciente adulto? De acordo com a American Heart Association, temos a epinefrina, amiodarona, lidocaína e naxolona, também conhecida como adrenalina, tem a função de estimular os receptores adrenérgicos. E os seus efeitos se dá pela vasoconstrição periférica, onde aumenta a pressão de perfusão coronariana durante a ressuscitação, e também melhora o débito cardíaco e promove a contratilidade miocárdica. Durante a PCR, é realizado 1 mg a cada 3 a 5 minutos. A amiodarona possui função de antiarrítmico da classe 3, que prolonga o potencial de ação e o período refratário cardíaco. Os seus efeitos incluem suprimir as arritmias ventriculares e melhorar a estabilidade elétrica do coração. Durante o procedimento, é realizado 300 mg em bolos na primeira dose e 150 mg na segunda dose. A lidocaína é uma alternativa da amiodarona. Também possui função de antiarrítmico, porém da classe IB, que reduz a excitabilidade das células cardíacas, onde o seu efeito diminui a automaticidade ventricular e a condução anormal. Sua dosagem se dá de 1 a 1,5 mg por quilo na primeira dose e 0,5 a 0,75 mg por quilo na segunda dose. E já a naxolona, ela age como antagonista em uma intoxicação ou uma superdose por opioides. Agora, nós vamos descrever um pouquinho as etapas do SAV. De acordo com a American Heart Association, a sequência de ações em um caso de PCR em adultos, ao identificar a parada e confirmá-la, temos o primeiro passo, onde se deve iniciar a RCP de imediato, oferecer o O2 e instalar o monitor. Após, deve-se analisar o ritmo cardíaco e, caso de haver ritmo chocável, o passo 2, devemos identificar se o ritmo chocável se dá pela fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso. No passo 3, deve ser administrado o choque e seguir para o passo 4, realizando a RCP por 2 minutos, funcionando o acesso intravenoso ou intraósseo, e após os 2 minutos, deve ser verificado novamente o ritmo. Em caso de ainda haver o ritmo chocável, o passo 5 deve realizar o choque novamente. Após o passo 6, retornamos a realizar a RCP por mais 2 minutos, é administrada a epinefrina e avaliado a necessidade de via aérea avançada. Após os 2 minutos, vamos verificar novamente o ritmo. Se ainda chocável, no passo 7, será administrado o choque e em seguida, no passo 8, será iniciado a RCP novamente e administrado amiodarona ou lidocaína e tratar as causas reversíveis, seguindo assim esse ciclo. Já retornando ao início, após o primeiro passo, caso o ritmo chocável seja não, vamos para o passo 9, onde o paciente apresenta assistolia ou atividade elétrica sem pulso, onde devemos administrar a epinefrina de imediato e prosseguir ao passo 10, realizando a RCP por 2 minutos, funcionando o acesso intravenoso ou intraósseo
realizar a epinefrina a cada 3 a 5 minutos e avaliar a necessidade de via aérea avançada. Após o tempo, devemos verificar o ritmo chocável. Caso haja ritmo chocável, prosseguimos novamente para o passo 7 em diante. E caso o paciente permaneça com o ritmo não chocável, prossiga ao passo 11, onde realizamos a RCP por 2 minutos e tratamos as causas reversíveis. Após, verificamos novamente o ritmo. Se há ritmo chocável, seguimos para o passo 7. Caso não chocável, vamos para o passo 12, onde, se não houver sinais de RCE, devemos voltar aos passos 10 e 11. E caso houver, devemos ir para os cuidados pós-parada cardiorrespiratória. E também deve ser considerado a necessidade e adequação de prosseguir com a RCP. Retornando um pouquinho no início novamente, a verificação de ritmo chocável após os passos 4 e 6, caso não haja ritmo chocável, devemos seguir para o passo 12. Atuação do enfermeiro no suporte avançado de vida. Primeiro passo na intervenção de SAVI é a identificação precoce da parada cardiorrespiratória. Nós, enfermeiros, devem estar treinados para realizar uma avaliação primária rápida, que envolve a verificação da consciência, respiração e pulso, o reconhecimento rápido dos sinais de deterioração do paciente pode ser determinante para o desfecho. Utilizar ferramentas de triagem e protocolo de emergências, como o algoritmo. A designação clara de funções para cada membro da equipe de emergência é de extrema importância e responsabilidade nós, enfermeiros, devendo ser capazes de identificar e delegar tarefas, garantindo que todos saibam suas responsabilidades. Durante a ressuscitação, para isso é estimular simulações de RCP. Permite que a equipe pratique sua coordenação e desenvolva a confiança necessária para atuar sob pressão. Importante que nós, enfermeiros, conheçam os protocolos específicos de medicamentos utilizados, como a adrenalina e a miodarona, e suas indicações e contraindicações. Após a administração, nós, enfermeiros, devem monitorar atentamente os efeitos dos medicamentos, ajudando as intervenções conforme necessário. A avaliação constantemente é eficaz de intervenções, observando a recuperação do ritmo cardíaco e a melhora dos sinais vitais. A comunicação durante a emergência deve ser clara e eficaz com a equipe. Informações sobre o estado do paciente e as intervenções devem ser transmitidas de maneira rápida e objetiva para otimizar a resposta da equipe. Nós, enfermeiros, devem ser capazes de comunicar informações difíceis aos familiares de maneira sensível, explicando os procedimentos e respondendo às perguntas com empatia, construindo um ambiente colaborativo, incentivando a comunicação aberta e o apoio mútuo.